Bom, um outro caso super famoso, super importante de polialelia é o caso do sistema AB0. O sistema AB0 é um sistema que trata do nosso grupamento sanguíneo. Bom, AB0 não era ABO? Bem, na verdade, se eu quiser falar de forma correta, eu vou falar de um sistema que é AB0, porque ele pode ser A, B ou não expressar uma proteína importante para a identificação desse sistema. Lá quando foi descoberto o sistema AB0 por Landstein, o que acontece é que ele descreveu o sistema ABO, que foi erradamente traduzido como O, e que na verdade já caiu no gosto popular. A gente pode usar e pode falar sistema ABO, mas esse OU queria dizer zero, ok? Então o sistema AB0 ou ABO, ele também é um sistema que ele é linkado com a ideia de polialelia. Então, pessoal, para tentar explicar para vocês melhor o que caracteriza uma hemácia, uma célula do nosso sangue, como uma célula do tipo A, B, AB ou O, é importante que você entenda dois conceitos. O conceito de aglutinogênio e o conceito de aglutinina. Bom, aglutinogênio são as proteínas que estão ao redor da hemácia, da célula do nosso sangue, que é utilizada para definir o nosso tipo sanguíneo. Bom, elas vão estar presas à membrana plasmática, indicando o tipo sanguíneo ao qual ela pertence. Então, células do tipo A possuem aglutinogênio do tipo A. Células do tipo B possuem aglutinogênios do tipo B. E células do tipo AB possuem aglutinogênio do tipo AB. E a célula do tipo O? A célula do tipo O é carequinha. A célula do tipo O não tem absolutamente nenhum aglutinogênio. Bom, espero que vocês tenham entendido o que é aglutinogênio, porque a aglutinina são os anticorpos produzidos pelo sistema sanguíneo que têm uma relação direta com essas hemácias. Então, anticorpo, lembra lá da aula de sistema imunológico, né? Anticorpo é uma proteína que combate antígenos que não são, obviamente, que são proteínas que são estruturas não pertencentes ao meu organismo. Então, um indivíduo que tenha sangue do tipo A não pode produzir anticorpo contra o A, certo? Porque senão ele estaria se destruindo. Então, vamos à tabela. Um indivíduo que tem aglutinogênio do tipo A, ele vai produzir aglutinina do tipo anti-B, beleza? Porque ele não pode produzir do mesmo tipo. O indivíduo que tem... esse aglutinogênio está na membrana plasmática das hemácias e essa aglutinina ela vai estar no plasma sanguíneo, percorrendo todo o corpo do indivíduo. Vamos ao tipo B. O tipo B possui aglutinogênios do tipo B e aglutininas do tipo anti-A. Ok? Ele não pode produzir anticorpo do mesmo tipo sanguíneo dele, porque senão ele acaba se combatendo. E, seguindo essa lógica, o indivíduo AB possui aglutinogênios do tipo A e B e aglutininas. Ele possui alguma aglutinina? É claro que não, porque qualquer aglutinina que ele produza vai combater o seu próprio sangue, o seu próprio tipo sanguíneo. E o sangue do tipo O? O sangue do tipo O, ele é carequinha, como a gente já havia falado, então ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio. Bom, mas ele produz os dois tipos de aglutinina. Ele produz tanto a anti-A como a anti-B. Para ele não há problema, porque ele não tem proteína sobre a sua célula, proteína de membrana capaz de ser atingida por esse anticorpo. Dessa forma, ele encontra-se livre de aglutinogênios, mas possui os dois tipos de aglutinina. Então, um indivíduo que é sangue do tipo A, ele é um indivíduo que tem os genótipos, que é o seguinte: isão A ou isão A, izinho. Perfeito? Então, ele pode ter o isão A ou isão A, izinho. Daí você já começa a perceber que o isão A domina o izinho. Bom, o tipo B, o tipo sanguíneo B, ele é um indivíduo que possui o genótipo isão B ou isão B, izinho. E o indivíduo AB, ele possui o genótipo isão A, isão B. Perceba aqui
que quem tem o alelo isão A, ele produz o aglutinogênio do tipo A. Quem tem o alelo isão B, não importa se em dupla dose ou dose simples, ele produz o aglutinogênio do tipo B. E aquele que possui os dois tipos de alelos isão A e isão B é o que nós conhecemos como AB, ou, portanto, produtores de aglutinogênio A e B. E aí, chuta para mim, tenta descobrir para mim qual é o genótipo do indivíduo O. Bom, se você raciocinou um pouquinho sobre o que eu já coloquei aqui, se você conseguiu seguir o meu raciocínio, você vai falar exatamente que é izinho, izinho. Então, para ser do tipo 0, é preciso que ele expresse a dupla dose de izinhos, ou seja, que ele seja homozigoto, recessivo, izinho, izinho. Então, pessoal, vocês conseguiram perceber que existem 3 tipos de alelos quando eu falo do sistema B0? Existe o alelo isão A, existe o alelo isão B e existe o alelo izinho. Por isso ele é um caso de polialelia. São 3 alelos diferentes se combinando para dar origem, nesse caso, a 4 fenótipos diferentes. Bom, e como é que funciona o sistema de doação sanguínea? Será que cada tipo de sangue pode doar para todos os tipos? A gente sabe que não. Então, o sistema de doação de sangue respeita algumas ordens. Então, eu tenho aquele que consegue doar sangue para todos, que é conhecido como sangue doador universal. Nesse caso, preste atenção porque eu não vou falar de sistema RH. Por enquanto, eu só estou falando do sistema AB0. Então, o doador universal é o indivíduo O. O indivíduo O pode doar para todos os tipos sanguíneos, tipo sanguíneo A, B e AB. Ele é o doador universal porque a sua hemácia, justamente, ela não entra em contato com aglutininas, com anticorpos, ela é carequinha. Bom, por ser carequinha, ela pode entrar em qualquer um dos outros tipos sanguíneos, pode se misturar com qualquer um dos outros tipos sanguíneos. O indivíduo O doa para ele e para todos. O indivíduo A pode doar apenas para quem é do sangue do tipo A e para quem é do sangue do tipo AB. Por que o A só pode doar para quem é do tipo AB? Porque se ele doar para o B tem o anticorpo anti-A. Não dá certo. Se ele doar para o O tem o anticorpo anti-A. Vão destruir todas as hemácias que estão chegando. Elas vão aglutinar. Mas o único que não tem nenhum anticorpo é o indivíduo AB. Então, ela vai doar para quem é AB. Vamos lá para o indivíduo B. No indivíduo B, ele pode doar para ele mesmo e, pelo mesmo raciocínio, ele só pode doar para quem não tem anticorpos contra ele. E quem não tem anticorpos contra ele é o indivíduo AB. Então, o AB se torna o receptor universal. Ele recebe sangue de todos, inclusive do AB. Opa, beleza! Então, quer dizer que quem é AB, no caso eu, quem é AB, ele está bem. Ele não vai ter problemas com doação de sangue. Calma, calma, calma. O problema são doações que superam uma bolsa de sangue. Esse sistema que eu estou mostrando para vocês é um sistema que tolera, o que nosso corpo tolera para a doação de até uma bolsa de sangue. Agora, caso eu vá fazer uma operação, por exemplo, e precise de 3 bolsas de sangue, uma eu posso pegar, eu como sou AB, posso pegar sangue de qualquer outro tipo sanguíneo, mas as outras 2 necessariamente eu tenho que pegar do meu tipo sanguíneo, certo? Porque senão a quantidade de anticorpos que vem junto com esse sangue vão começar a atacar as minhas células sanguíneas. Dessa forma, eu vou precisar conhecer quem são as pessoas AB ao meu redor. Porque aqui no Brasil, o sangue mais raro que existe é o sangue AB. Você sabe qual é o sangue mais comum? O sangue mais comum, ele é o sangue O e o sangue do tipo A também. Então, sangue do tipo O ou tipo 0 e sangue do tipo A são os mais comuns. Então, no meu caso, eu vou ter que fazer lá meu caderninho de pessoas, de contato com pessoas que são do tipo AB, para em que uma situação em que bate na madeira, que eu espero nunca precisar, eu vou ter que entrar em contato para poder pedir doação de sangue, certo? Então, quem é sangue do tipo O é mais difícil porque ele não recebe, ele só recebe o sangue do tipo O, porém se torna mais fácil na nossa realidade porque a gente acaba tendo uma grande quantidade de pessoas do tipo O. Experimenta perguntar aí para os seus vizinhos, para os amigos de escola, enfim, experimenta perguntar aí para as pessoas ao seu redor qual é o tipo sanguíneo deles. Você vai constatar isso que eu estou te falando.
Então eu acho que você deve estar se perguntando exatamente nesse momento, como é que você faz para descobrir o seu tipo sanguíneo? Como é que em laboratório a gente faz isso? Então existe um teste muito interessante, super simples de fazer, chamado de teste de tipagem sanguínea. O teste de tipagem sanguínea ele é feito com apenas 2 gotinhas de sangue, simples assim. Bom, eu pego uma plaquinha de vidro, pingo 2 gotinhas de sangue separado e vou usar anticorpos. O anticorpo anti-A e o anticorpo anti-B. Lembra lá das aglutininas? A mesma história, aglutinina anti-A e aglutinina anti-B. Quando eu pingo o anticorpo anti-A sobre a gotinha de sangue e pingo o anticorpo anti-B sobre a outra gotinha de sangue, eu espero encontrar uma reação. Caso coagule, caso eu perceba aquele sangue aglutinando, tendo um aspecto mais gelatinoso, isso significa dizer que aquele sangue reagiu com o meu anticorpo. Então perceba esse meu primeiro exemplo. Quando eu tenho uma gotinha de sangue aglutinando na presença apenas do soro anti-A, significa dizer que aquele sangue é do tipo A. Se a gotinha de sangue, se no meu experimento apenas aglutinar com o anticorpo anti-B, significa que aquele tipo de sangue responde ao anticorpo contra ele, ou seja, ele é sangue do tipo B. E se ele aglutinar com os 2 tipos de anticorpo, tanto com o anticorpo A como com o anticorpo anti-B? Bom, se ele aglutinar com os 2, significa que ele reage aos 2, ou seja, ele é um indivíduo AB. Isso significa dizer que ele tem proteínas de membrana aglutinogênios do tipo A e proteínas de membrana ou aglutinogênios do tipo B. E caso ele não reaja, caso eu não consiga perceber essa aglutinação, essa gelatina se formando quando eu pingo a gotinha do anticorpo, significa dizer que ele não tem qualquer tipo de aglutinogênio na sua membrana. Ou seja, carequinha não reage, ele é do tipo O. Então perceba que é super fácil descobrir quando ele é sangue do tipo AB, AB ou O. Bom, a determinação sanguínea não para apenas no sistema B0. Eu consigo encontrar outros sistemas muito importantes, como o sistema RH, como o sistema MN, enfim. Existem muitos outros sistemas que a gente poderia estar falando aqui, mas a gente vai frisar num que é extremamente importante, que todos aqui conhecem, que é o sistema RH. O sistema RH ele não respeita a história da polialelia. Ele é um sistema mais parecido com aquilo que a gente conversou lá no caso do albinismo. Há apenas 2 alelos envolvidos, certo? E eu vou usar aqui a letra R para determinar o fator RH, ou o sistema RH. Então, indivíduos que são RH positivo, eles têm ao menos um alelo dominante, um Rzão. Então, eles podem ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Indivíduos que são RH negativo, eles são Rzinho, Rzinho, ou seja, são homozigotos recessivos. E o que isso quer dizer na vida prática? Na vida prática quer dizer que as hemácias têm na sua superfície aglutinogênios, as hemácias de indivíduos RH positivo, que têm na sua superfície aglutinogênios do tipo positivo, do tipo RH, ou seja, elas possuem o aglutinogênio. E as hemácias, que são RH negativo, elas possuem, na verdade, uma membrana plasmática também carequinha, porque positivo significa possuir, negativo significa não possuir proteínas sobre sua membrana, correto? Então vamos lá, os aglutinogênios estão expressos aqui. E as aglutininas, como é que elas funcionam? Um indivíduo que é RH positivo, ele é um indivíduo que tem aglutinogênios sobre sua membrana, mas não tem anticorpo qualquer, ou seja, não apresenta aglutininas. No caso de indivíduos RH negativo, os indivíduos RH negativo, eles não têm a proteína nenhuma de membrana, ou seja, eles não têm aglutinogênio, mas eles possuem aglutinina anti-RH. Sabendo disso, a gente vai então dar uma olhadinha aqui em como é que funciona o sistema de doação. Então, o indivíduo que ele é RH negativo, ele doa para ele mesmo, como você está vendo nessa figura. O indivíduo RH positivo, ele doa para ele mesmo também. Mas, perceba que quem é negativo
pode doar sangue para quem é positivo. Porque ao doar sangue para quem é positivo, as hemácias carequinhas, lembra? Sempre carequinha, eu sabia que ser careca eu poderia trazer uma vantagem sobre os outros, não é? Então, uma hemácia carequinha, ao passar para um outro tipo sanguíneo, ela não sofre reação. Ela não vai sofrer reação com os anticorpos que lá existem. Então, de novo, quem é sangue do tipo RH negativo pode doar sangue para quem é sangue do tipo RH positivo. Mas o inverso não pode acontecer porque quem é negativo já possui anticorpos contra o sangue positivo. Qualquer sangue positivo que chegue vai ser amplamente destruído. Então eu preciso voltar lá ao sistema AB0 e agora colocar os indivíduos com fator positivo e negativo. Quem seria o indivíduo doador universal? O doador universal é o O negativo. E quem é o receptor universal? É o AB positivo. Então a explicação começa a se tornar um pouco mais forte quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre doação de sangue. Bom, um exemplo interessante pra caramba tem relação direta com uma doença chamada eritroblastose fetal, e também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Cara, eu amo a biologia porque a biologia traz nomes fáceis pra gente, poucos nomes pra gente entender e decorar, mas espera aí, não se assusta agora não. Eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, é uma doença em que as hemácias de uma criança vão ser lisadas, explodidas, estouradas. Então, a criança ela vai nascer com hemácias destruídas por conta de uma situação que envolve o sistema B0, que envolve principalmente o sistema RH. Ao nascer, ela tem uma chance grande de morrer porque ela vai ter dificuldade de transporte de oxigênio. Lembra lá, hemácias têm a função de transporte de oxigênio. Se ela vai ter essa função reduzida, ela pode sofrer, ela vai precisar fazer transfusões de sangue, ela vai precisar se livrar das hemácias destruídas e colocar hemácias novas, o que é um procedimento nada fácil de se fazer. Mas, meninos e meninas, preste atenção, como é que acontece essa característica, essa doença? Imagina aqui uma mulher que tenha, não me importa o tipo sanguíneo A, B, AB ou 0, mas que ela seja do tipo fator RH negativo. Uma mulher do fator RH negativo, caso ela carregue em seu ventre um filho de fator RH positivo, ela tem tipos de sangue que são incompatíveis. Lembra lá? O negativo pode doar para o positivo, mas o positivo jamais pode doar para o negativo. Durante a primeira gestação, nada vai acontecer com essa mulher. O problema será durante o parto. No momento do parto, o sangue da criança entrará em contato com o sangue da mãe. E ao entrar em contato, essa mãe ela vai ser sensibilizada, porque ela recebe uma pequena quantidade de sangue do tipo RH positivo. Então ela vai passar a produzir anticorpo contra esse sangue, porque ela é capaz de fazê-lo. Ok? Numa segunda gestação, caso ela tenha também uma gestação de um filho RH positivo, ela já tem anticorpos contra essa criança. E esses anticorpos que circulam pelo sangue dela vão atravessar a barreira placentária e vão iniciar um processo de destruição das hemácias dessa criança. Nesse momento, ela desenvolve a doença que a gente falou logo no início dessa explicação, que é a doença hemolítica do recém-nascido. Então, é importante que você perceba que esse processo pode ser bloqueado. Então, menina, você que é RH negativo, na próxima vez que sair à procura de um marido, por favor, pergunte para esse pretendente se ele é fator RH positivo, porque se ele for, há uma probabilidade de seu filho também ser positivo. Então, no momento antes da paixão acontecer, você exclui esses rapazes e procura rapazes RH negativo para que você possa ter os seus filhos. Bom, essa é uma brincadeira. Na verdade, a gente não precisa fazer isso, porque logo depois da primeira gestação dessa mulher negativa, gestação de um filho positivo, ela pode tomar uma vacina que vai destruir as hemácias do filho antes que elas causem uma reação de produção de anticorpo por essa mãe. Então, nas primeiras 72 horas pós-parto, essa mulher precisa tomar esse inibidor das células do filho, das hemácias do filho, precisa tomar uma vacina que vai destruir
as células do filho que acabou de nascer, fazendo com que ela não desenvolva, então, essa imunidade contra o fator RH positivo. Cada gestação que essa mulher tiver de filhos RH positivo, ela terá que repetir esse procedimento. Se ela quiser ter 20 filhos e os 20 forem positivos, olha que azar, ela terá que fazer essa vacinação. Bom, depois de todas essas explicações envolvendo sistema BO, envolvendo pelagens de coelho, tentando falar de polialelia para vocês, espero que vocês tenham compreendido. É muito importante que vocês façam exercícios. Eu vou deixar uma lista de exercícios, um link para uma lista de exercícios aqui na descrição desse vídeo. Então, acessem esse link, façam exercícios, ele tem gabarito comentado, então aproveitem ao máximo. Continuem estudando, façam suas anotações e um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.